Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Contudo, mesmo que estas nações não tiveram conhecimento da lei de Moisés, da revelação especial que Deus deu de si mesmo aos judeus, ainda assim eles eram indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque eles deveriam saber pela luz da natureza de que há um Deus e que esse Deus, ele antecede as coisas que existem e que ele é acima da natureza e que ele não é a natureza e que ele é distinto dela. Portanto, adorar a criatura é uma afronta ao Criador. Eles deveriam saber que, olhando o universo, olhando a criação, cheia de ordem, de princípio, de leis e de regras, que o Deus que criou estas coisas é um Deus que tem normas, é um Deus que tem princípios, é um Deus que tem querer. Eles deviam saber, olhando uns para os outros, que o homem ele tem dignidade, ele tem valor, que ele é distinto das outras criaturas. A luz da natureza provê e dá a base de uma ética básica, natural, que todos os povos intrinsecamente conhecem e sabem. Mesmo que esses povos nunca ouviram falar dos 10 mandamentos, mas entre eles condenam o assassinato, eles condenam o roubo, eles condenam quando um rouba a mulher do outro, ou tira a propriedade do outro. De onde vem isso? Paulo diz em Romanos 2, a lei de Deus está gravada no seu coração. E eles dizem isso quando a consciência os acusa e os defende, mostram a norma da lei gravada no coração deles. Então, Deus vai julgar essas nações com base nessa revelação da natureza e da consciência. Essas duas revelações seriam suficientes para que esses povos não cometessem esse tipo de coisa que eles cometeram e vai servir de base no dia do juízo. Eles deveriam saber que há um Deus Criador, deveriam saber que esse Deus é distinto da natureza, eles deveriam saber que não se deve adorar as criaturas, as coisas criadas, mas sim o Criador, e que todos devem obediência, louvor, glória e graça a esse que provê e supre a vida e todas as coisas boas. É assim que Deus vai julgar. Assim que ele julga hoje, e julgará os povos que nunca ouviram a mensagem do Evangelho e que nunca tiveram a revelação especial da Bíblia. Terceiro ponto, o método que Deus usa para julgar as nações. Fica claro para nós aqui que Deus usa de muita paciência com os transgressores. É isso que a expressão por 3 transgressões, sim por 4, no início do julgamento de cada nação, quer dizer. Essa frase ela poderia ser parafraseada da seguinte maneira: por 3 transgressões, sim por 4, não sustarei o castigo. O que é que isso quer dizer? Esse povo peca sem parar. Não é só uma vez não, é 2, 3, 4. Eu não vou deixar sem castigo por mais tempo. Esse povo tem cometido tantos pecados que eu tenho que castigá-lo. É isso que essa expressão quer dizer. Por 3 ou 4 transgressões dessa nação, eu não suspenderei o castigo. Esse texto mostra que somente depois da 4ª transgressão é que Deus resolve partir para o juízo e para a condenação. Não é que ele não se importou com a primeira, com a segunda e com a terceira, mas é que a 4ª representa aquilo que é dito no Antigo Testamento como sendo a medida da iniquidade. E aqui eu queria que você escutasse a leitura de Gênesis 15, de 12 a 16. Deus, quando fez aliança com Abraão, apareceu a Abraão e lhe diz, e o texto vai dessa forma: ao pôr do sol, estou lendo Gênesis 15, de 12 a 16. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então foi dito a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão,
e será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu, Abraão, irás para teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui os teus filhos, os teus descendentes. Agora veja só. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus apareceu a Abraão e disse: está vendo essa terra aqui, Abraão? Você vai morrer em paz, mas você não vai ganhar um pedaço dela. Mas eu vou dar essa terra aos teus descendentes. Mas só daqui a 400 anos, porque a medida da iniquidade dos povos que moram nessa terra ainda não se encheu. Eles estão na 2ª ou 3ª transgressão. Daqui a 400 anos é a 4ª transgressão. Aí, através de Josué, eu vou liderar os teus descendentes nessa terra e eles vão destruir essas nações, porque chegou a hora do juízo dela, a hora da 4ª transgressão. Esse é o método de Deus. A paciência e a misericórdia. Ele espera. A medida vai se enchendo. Primeira transgressão, 2ª transgressão, 3ª transgressão. Na 4ª transgressão, Deus diz: agora eu não sustarei o castigo. Agora a medida da iniquidade está cheia. E de fato, a 4ª transgressão é aquela gota d'água que transborda o cálice da ira de Deus. Cerca de 50 anos depois da pregação de Amós, os assírios invadiram o reino do norte. Invadiram aquela região, e eles conquistaram Damasco, conquistaram a Síria, mataram o rei da Síria, destruíram os palácios de Damasco. 13 anos depois foi a vez de Tiro, que era de Sidom, que também foi destruída. Todos os castelos e cidades daquelas nações foram destruídos. As outras nações, elas foram destruídas ou levadas em cativeiro 80 anos depois das palavras de Amós com a invasão babilônica. Seus governantes foram mortos ou capturados exatamente como Deus disse que faria através de Amós. Capítulo 1, verso 8. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, que é o rei, e volverei mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá. Onde estão os filisteus hoje? Eles não existem mais. Capítulo 1, verso 5. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e o que tem o cetro de Bet-Eden. Bet-Eden era a capital, ou é onde morava, era uma das cidades reais lá de Damasco, da Síria, além de Damasco. E o povo da Síria será levado em cativeiro. Aconteceu 50 anos depois que Amós disse essas palavras. Ainda capítulo 2, verso 3. Eliminarei o juiz do meio de Moabe, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Onde estão os moabitas? Onde estão esses povos que são mencionados aqui? A 4ª transgressão trouxe o juízo de Deus sobre eles. Seus governantes foram mortos ou capturados. Queridos, o que é que nós podemos aprender dessa passagem, além desses 3 pontos aí, que são 3 pontos teológicos que nós podemos tirar da passagem? Eu tenho aqui algumas lições para nós. A primeira, recapitulando, nosso Deus, Ele é o Senhor soberano sobre todas as nações e sobre todos os povos, mesmo sobre aqueles que nunca ouviram falar dEle. Os deuses das nações são falsos, são invenções humanas, só existe um Deus, o Deus que se revelou a Israel através da lei e dos profetas, o Deus que se revelou em Cristo Jesus e através dos apóstolos e autores do Novo Testamento. Esse é o único Deus verdadeiro. Os deuses das nações são invenções humanas, fruto de doutrinas de demônios, mas não procedem do verdadeiro Deus. Deus, como tal, ele deve receber, minha segunda lição aqui, ele deve receber toda obediência. Deus fez um pacto com Adão. Deixa eu ir um pouco mais fundo aqui. Deus fez um pacto com Adão quando Adão foi criado, nosso representante. E esse pacto é chamado Pacto das Obras, que exigia a obediência perfeita de Adão para que Adão recebesse a vida eterna. Adão quebrou o pacto
desobedeceu a Deus e precipitou toda a raça humana, toda a sua descendência no pecado, na corrupção, na culpa e na condenação. Portanto, todos os descendentes de Adão, vocês e eu, os moabitas, os amonitas, os filisteus, os fenícios, todos eles, todas as nações, todos os povos, os brasileiros, os americanos, todos que jamais existiram, já nascemos debaixo desse pacto das obras. A queda de Adão não invalidou o pacto das obras. Ou seja, ou nós obedecemos perfeitamente a Deus, ou seremos condenados e castigados aqui e eternamente. Todo ser humano está debaixo dessa condição, quer ele acredite em Deus ou não. Ele está debaixo dessa condição. E é por isso então que Deus mandou Amós profetizar às nações, porque aquelas nações, como descendentes de Adão, estão debaixo do pacto das obras. E Deus, portanto, tem o direito de cobrar. Deus exige obediência dos povos, mesmo que esses povos estejam na sua idolatria, rebelde, na hostilidade e inimizade dos seus corações contra a luz da natureza e da consciência. Como eu disse para vocês, terceiro ponto, não existem povos, tribos ou raças que sejam inocentes diante de Deus. É inacreditável que no meio do povo evangélico ainda tem gente que acredita no mito do indígena inocente. De que os índios lá no meio do mato da Amazonas, vai tudo para o céu, porque eles adoram o sol, a lua, as estrelas, as árvores e os animais, assim, porque eles não conhecem a Deus. E aquilo é uma expressão aquelas religiões são uma expressão da sinceridade, embora ignorante, dos indígenas. A Bíblia diz que, na verdade, essas religiões, elas são fruto da rejeição que o homem faz da luz da natureza e da luz da consciência. A Bíblia nunca olha para essas religiões de maneira positiva, mas exatamente como fruto da rebelião do homem contra Deus. Contra Deus. Note que Deus aqui não está condenando essas nações porque não rejeitaram Moisés, porque nunca ouviram falar de Moisés, mas porque cometeram crimes contra outras nações, violando a luz da verdade que brilha na criação e na consciência. Aqui tem uma quarta lição que eu queria chamar a sua atenção. Essa é a razão, começar de outra maneira, a razão pela qual as violências, guerras, crueldades, injustiças cometidas por países nos seus relacionamentos, a razão pela qual esses crimes não são punidos imediatamente é que Deus segue esse método da terceira ou quarta transgressão. Deus observa e anota a transgressão dessas nações, e na quarta, quando a medida estiver cheia, ele haverá de mandar seus juízos e seus castigos. Eu digo isso que tem muita gente que vê as guerras, vê a crueldade que foram feitas nas guerras, e eles perguntam: onde está Deus? Nós acabamos de ver que Deus, ele tem o tempo dele. Ele espera até que a medida da iniquidade esteja completa. Eu não sei quando a medida da iniquidade de um determinado povo vai se encher, mas eu sei que Deus sabe. Onde estão esses povos que são mencionados aqui? Eles não existem mais. Eles foram todos destruídos. Deus haverá de mandar seu juízo e castigo no tempo certo. Só que é o tempo dele, não o nosso. Por isso, não fique cobrando de Deus. Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa com toda essa crueldade que está acontecendo, por exemplo, nos países muçulmanos, que está acontecendo na África, o terrorismo que está acontecendo lá na África, com milhares, genocídio. Deus está vendo. E Ele sabe quando é o tempo da quarta transgressão. E porque nós não sabemos, nós devemos nos humilhar diante dEle e dizer: Deus, eu sei que Tu és justo, que no tempo do Senhor o Senhor vai fazer justiça. Quinta lição: Deus usa outras nações para exercer o seu juízo e julgamento contra aquelas que exerceram ou cometeram a quarta transgressão. Isso não quer dizer que o instrumento de Deus para castigo da nação iníqua, não quer dizer que a nação que é usada como chicote é mais santa do que aquela que é chicoteada. Porque Deus é soberano e usa quem Ele quer para executar seus planos aqui.
Ele vai usar a Síria e depois a Babilônia para exercer juízo contra aquelas nações que encheram a medida dos seus pecados e cometeram a quarta transgressão. Da mesma forma, ele pode mandar catástrofes, desastres, destruir a economia, o sistema financeiro, derrubar reinos e regimes. Ele pode fazer isso. Quando eu olho a história ou o cenário internacional, as revoluções, as convulsões, as agonias e as tensões que existem, nós temos que olhar da perspectiva cristã, como crentes que somos, de que estas coisas não estão fora do controle de Deus, e que Ele está agindo de acordo com a sua sabedoria e justiça, levantando nações e abatendo nações, de acordo com essa medida da violência e de cumprir, vou chamar assim, a cota de pecados delas. Deus tem o tempo dele. O mundo não é um trem desgovernado, correndo sem controle. Nada acontece ao acaso, mas há um Deus que controla todas as coisas. Por isso é que vem meu sexto ponto de conclusão. Conclusão longa, hein? Faz parte do papel dos cristãos. Aqui nós vamos colocar no lugar de Amós. Faz parte do papel dos cristãos aqui nesse mundo mostrar a sua indignação e santa ira contra toda violência, injustiça, insensibilidade dos governos para com as pessoas, inclusive aqui no Brasil. Eu creio firmemente que o crente pode participar de movimentos, assinar documento, aderir a greve, se manifestar em redes sociais, desde que faça isso de maneira legítima, sem usar de violência e com respeito. Eu, sinceramente, eu sempre tive alguma dificuldade quando nós não tivemos, até agora, né? A gente não sabe como vai ser esse governo, mas nos anteriores, o povo brasileiro discordava totalmente ou em parte desse governo aí, e às vezes se dirigia crente, né? Gente crente, em termos assim, muito pejorativos. Eu creio que a gente pode manifestar o nosso desagrado contra as autoridades, mas lembrando que não há autoridade que não proceda de Deus. E que mesmo aquelas que estão erradas, elas têm que ser tratadas de maneira respeitosa. Não por conta delas, mas por conta de Deus, que as colocou ali. Então, eu creio firmemente que nós temos não é só o direito, mas o dever de ser a voz profética no país onde Deus nos colocou. E nos manifestar, usar todos os meios legítimos. Eu queria que Deus levantasse mais jovens que quisessem ser políticos, bons políticos, jovens que pudessem se dedicar a servir a Deus nessa área tão necessária, onde os políticos que nós temos, às vezes, nos dão vergonha. Que Deus levantasse. Tem muita gente pensa que para servir a Deus ele tem que ser pastor. Não, seja um deputado honesto, que busca os interesses do país, em vez de ser despachante de igreja. Tem deputado que é evangélico que é eleito para ser despachante de igreja, facilitar a construção de templo, né, carrada de tijolo para construir, fazer uma reforma. Não. Se ele foi eleito, ele foi eleito para o bem do Brasil. E como nós precisamos de políticos que pensem assim, políticos evangélicos que pensem assim. Sétima lição. Somente no dia do juízo é que Deus vai fazer justiça plena nas nações, por isso até aquele dia você tem que confiar. Você tem que conviver com a injustiça. Vai ter governo que vai ter leis injustas. Só existe um Messias, e não é esse que está aí não. Só tem um Messias que vai de fato libertar-nos de todo jugo e de toda injustiça e de toda opressão. E nós aguardamos a chegada desse Messias, e aqui é o meu último ponto, é que o leão que ruge contra as nações, ele é também o leão de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele que vai presidir o julgamento das nações. Esse julgamento que está prefigurado aqui, ele vai ser presidido pelo Senhor Jesus Cristo, como está lá em Mateus 25. Naquele dia, quando o Filho do Homem vier, Ele se assentará no trono da sua glória e as nações serão reunidas diante dEle. E aí Ele vai dizer às nações: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome, tive sede, estava preso, passando necessidade, e vocês foram insensíveis. Esse vai ser o critério, exatamente o critério de Amós aqui. É o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus,
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no dia do juízo ele exercerá seu cetro de ferro para quebrar as nações como vaso. Exatamente por isso, porque violaram a sua revelação natural e da sua consciência. Eu termino aqui com uma palavra para você que está vivendo em pecado e abusando da graça de Deus. Talvez haja alguém aqui nessa noite que esteja nessa situação. Cometeu a primeira transgressão, não caiu nenhum raio. Ele se animou para cometer a segunda. Também não caiu nenhum raio. E ele pensou, talvez Deus não se importe, ou talvez isso não seja tão sério. Cometeu a terceira. Agora, na próxima, você vai ouvir o rugido do leão. A paciência de Deus tem limite, especialmente com quem sabe a verdade, insiste em viver no pecado. Por 3 ou 4 transgressões, não sustarei o castigo, diz o Senhor. Não abuse da graça de Deus. Se você sabe que está errado, se você sabe que seu relacionamento está errado, se você sabe que sua postura, a sua conduta está errada, antes que o leão ruja, se arrependa e venha a Ele humildemente, porque Ele é um Deus que tem mais prazer em perdoar do que em condenar, como a sua palavra nos diz. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que tem dificuldade em entender como é que um Deus todo-poderoso e totalmente bom deixa tanta injustiça acontecer no mundo. Eu sei que tem gente que luta com isso. E aqui está a resposta de Amós. Nós não sabemos os desígnios secretos de Deus, o que nós sabemos é isso, é que Deus está vendo. E no tempo dele, da maneira dele, segundo o método dele, ele vai fazer justiça e juízo aqui nesse mundo. Se não aqui, no dia final. Enquanto isso não acontece, ele aguarda o nosso arrependimento e a nossa conversão. Confiemos nesse Deus, ainda que nós não compreendamos completamente. Isso vai nos ajudar a conviver com a injustiça sempre presente aqui nesse mundo. E a todos nós, que Deus nos dê graça para servir ao leão de Judá, ao Senhor Jesus, juiz de tudo e de todos, diante de quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado por terem chegado ao final de mais um vídeo. Nós queremos convidá-lo a inscrever-se nesse canal, deixar um like, para que mais pessoas possam continuar ouvindo a palavra de Deus, conhecer esse canal. E claro, você pode ajudar também divulgando esse vídeo, compartilhando ele, enviando no WhatsApp para os seus amigos e irmãos, no grupo da sua igreja, para que mais pessoas possam ouvir a palavra tão maravilhosa, uma palavra importante de exortação, para que nós possamos olhar para os nossos pecados e buscar arrependimento diante do Senhor. Nós temos um Deus bondoso, um Deus que tem como atributo o amor, o perdão, a misericórdia, mas também esse mesmo Deus é um Deus de justiça, um Deus que não compactua com a iniquidade, com o pecado. Ele, ao longo da história, quando nós lemos livros como o do profeta Amós, nós vemos que ele aplica a sua justiça sobre os povos que não conhecem ele, povos estranhos que negam seu nome, e também aplicam justiça sobre aqueles que também conhecem a sua lei e transgridem ela, mesmo conhecendo e sabendo a natureza desse Deus. Essa mensagem, meus irmãos, é para nós, para que nós possamos ouvi-la, refletirmos sobre a nossa vida, nos arrependermos dos nossos pecados e procurar uma vida santa, reta, diante do nosso Deus. Continue conosco ouvindo mais uma mensagem, está aparecendo agora na tela, mais um vídeo, você pode clicar nele e continuar aprendendo da palavra de Deus.